Algo estranho está acontecendo na Ucrânia. Esperava-se que os soldados russos enviados para lutar na Ucrânia retornassem das linhas de frente com grandes vitórias. Segundo o plano, o cerco de Donetsk e Luhansk seria concluído, e as forças ucranianas seriam forçadas a se render. A Crimeia seria assegurada pelo norte, e até Odessa seria capturada, cortando completamente o acesso da Ucrânia ao mar. Os soldados deveriam retornar à mãe Rússia com histórias de vitória. No entanto, a situação atual nas linhas de frente da Ucrânia é muito diferente da imagem que Putin pintou. Nas terras frias do sul da Ucrânia, uma cena está se desenrolando que é impressionante e aterrorizante o suficiente para alterar o curso da história. Enquanto o Kremlin apresenta ao seu povo uma narrativa de vitória e afirma ter empurrado a Ucrânia para trás no leste, soldados russos estão sendo eliminados um por um na região. Perdas militares em uma escala talvez sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial e provavelmente irreparáveis estão remodelando completamente o mapa da guerra na Ucrânia hoje. Os quilômetros quadrados de território recapturados por Kiev no corredor Donetsk-Zaporizhzhia e as bandeiras azul e amarela voando novamente nas cabeceiras de ponte em Dnipropetrovsk agora gritam uma única verdade para Putin. O exército russo está perdendo muitos soldados para realizar a ofensiva de primavera que Putin tanto deseja. É precisamente por isso que, por trás dos chamados pedidos de negociações e do cessar-fogo de 32 horas na Páscoa encenado nos últimos dias, não está um desejo de paz, mas as lutas desesperadas de um exército em declínio para ganhar tempo, porque os números são aterrorizantes. No primeiro trimestre de 2026, um total de 89 mil soldados russos foram eliminados do campo de batalha num instante. O presidente ucraniano Zelensky revelou pessoalmente este número, e este único número expõe todos os problemas dentro do exército russo. Uma média de 30 mil soldados russos estão sendo retirados de ação a cada mês. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, enquadrou a situação da seguinte forma. Até um mês com 30 mil a 35 mil. Você consegue imaginar? Quero dizer, os soviéticos nos anos 1980 perderam menos de 20 mil em 10 anos no Afeganistão e agora estão perdendo isso em 3 semanas. Mas o verdadeiro problema não são apenas essas perdas. A escala dessas perdas é agravada por um problema ainda maior para a Rússia, um tão significativo que tem o poder de determinar sozinho o desfecho da guerra. Vamos chegar a isso em breve. Primeiro, há outro ponto crítico a considerar. O exército russo, já abalado por baixas, está diminuindo ainda mais devido a deserções e rendições na linha de frente. De acordo com dados da Front Intelligence Insight, houve aproximadamente 70 mil casos de deserção em 2025. Isso representa 10% da força desdobrada. Os soldados recém-chegados são mal treinados, desmotivados e muitos foram enviados contra a sua vontade. Dentro de algumas semanas, eles ou morrem, ou ficam feridos, ou tentam fugir. Unidades experientes se recusam a trabalhar com esses recém-chegados. A disciplina está desmoronando e a pergunta "por que nós?" está sendo feita cada vez mais alto a cada dia. A rendição também continua sem parar. A linha direta da Ucrânia, Eu Quero Viver, oferece aos soldados russos a opção de se renderem. 3 canais estão abertos simultaneamente: morte, deserção e rendição, e todos os 3 estão crescendo. O número que o Kremlin deve repor a cada mês para tapar este buraco está aumentando constantemente, mas o oposto está acontecendo. No primeiro trimestre de 2026, a Rússia perdeu 89 mil soldados enquanto conseguiu recrutar apenas 80 mil novos, e isso tem acontecido por 4 meses consecutivos. Desde dezembro, as perdas têm superado o recrutamento todos os meses. A Bloomberg confirmou essa tendência em janeiro e o Ministério da Defesa do Reino Unido chegou à mesma conclusão. Uma análise do analista alemão Janis Kluge, baseada em dados de orçamento regional, mostra por que a situação é improvável de melhorar. No primeiro trimestre de 2025, a Rússia estava recrutando de 1.000 a 1.200 soldados contratados por dia. Em 2026, esse número caiu para 800, e essa queda está ocorrendo enquanto os bônus de assinatura estão no nível mais alto da história. Em março, o bônus médio atingiu aproximadamente $20 mil. O Kremlin está oferecendo mais dinheiro, mas encontrando menos homens. Isso significa que há um problema que o dinheiro não pode resolver. O número de homens dispostos a trocar suas vidas por dinheiro não é infinito, e esse grupo está diminuindo um pouco mais a cada mês. Reconhecendo esta equação, o Kremlin seguiu um caminho diferente sob o disfarce de voluntariado, e este caminho está dilacerando o tecido interno da Rússia. O decreto de março de 2026 do governador de Ryazan, Pavel Malkov, expõe o mecanismo. Empresas com 150 a 300 funcionários devem nomear 2 candidatos.
enquanto aquelas com mais de 500 funcionários devem nomear 5. Governadores que não cumprem a cota estão sendo removidos do cargo. Em algumas regiões, os nomes daqueles com contas não pagas estão sendo adicionados diretamente às listas de voluntários. E a campanha universitária descoberta pela CNN é ainda mais perturbadora. Campanhas ativas de recrutamento militar estão sendo conduzidas em 246 universidades e faculdades. Aos estudantes é prometido um contrato de 1 ano longe das linhas de frente e habilidades de alta tecnologia. Mas especialistas dizem que isso é apenas uma versão rebatizada do contrato militar padrão. Pressão e ameaças estão sendo aplicadas aos estudantes que não estão convencidos. Um estudante disse à CNN: "Fica mais assustador a cada ano." Pesquisadores relatam que violência física está sendo usada contra soldados que se recusam a alistar-se, e contratos estão sendo assinados com assinaturas falsificadas, e que aqueles que se recusam a assinar estão até sendo mortos. Cotas para empresas, pressão sobre universidades, listas de voluntários para os endividados, violência contra aqueles que recusam. Este não é o comportamento de um sistema que se sente seguro quanto à sua mão de obra. O conto de fadas do voluntarismo já acabou há muito tempo. Tudo o que resta é coerção, engano e força. Agora estamos chegando ao cerne da questão. Por que a lacuna não está apenas falhando em fechar, mas continua a se ampliar? Porque uma revolução ocorreu nas linhas de frente, e a Rússia está do lado perdedor dessa revolução. A confissão do blogueiro Z. Maxim Kalashnikov expôs isso em sua forma mais crua. A linha de frente é um matadouro de drones para os soldados russos. E o inimigo pretende fazer exatamente isso, implementando o plano de Fedorov para criar essa máquina de moer carne com drones para nossos soldados. Soldados são recrutados por muito dinheiro e são perdidos muito rapidamente. Eles são enviados para lá com a promessa de aproximadamente $66 mil, mas são levados para zonas de morte, constantemente caçados por drones kamikaze ucranianos. As palavras de Kalashnikov não são provocação, mas uma admissão da realidade. As capacidades de drones da Ucrânia transformaram fundamentalmente a natureza do campo de batalha. Em março de 2026, pela primeira vez na história, a Ucrânia realizou mais ataques com drones do que a Rússia. Drones FPV de nova geração, alimentados por inteligência artificial, operam em modo de navegação livre sem GPS, tornando os sistemas de guerra eletrônica russos ineficazes. 274 sistemas de defesa aérea foram destruídos em um único mês, e 96% das perdas de março foram relacionadas a drones. O fogo de artilharia e de infantaria agora é um fator marginal. E essa superioridade tecnológica é acompanhada por um paradoxo interessante. Os soldados russos enviados para a batalha, na verdade, não estão interessados em avançar. Avançar significa deixar o abrigo atual, mover-se para condições piores, cortar a linha de suprimento e multiplicar o risco pessoal. Relatar um avanço de 100 metros é suficiente para agradar superiores que não entendem a situação, mas arriscar a própria vida. Soldados que realmente acreditam na guerra já partiram na maioria das vezes. Aqueles que ficaram para trás estão tentando sobreviver, e o sistema continua com as mesmas táticas de ataque apesar de saber disso. Em outras palavras, a estrutura de comando russa está se sabotando. Os resultados são claros nos números. Nos primeiros 3 meses de 2026, a Rússia perdeu 316 soldados para cada quilômetro quadrado que capturou. Um ano atrás, esse número era 120. O custo quase triplicou. Os ganhos territoriais diários caíram de 14,9 quilômetros quadrados no final de 2024 para 5,5 quilômetros quadrados. E esta crise não se limita às linhas de frente. A erosão na frente também está corroendo a estrutura interna da Rússia, e isso pode ser um problema de longo prazo e mais perigoso do que os números de baixas. A Rússia que retorna às suas cidades não é o país que conhecia. 250 mil veteranos desempregados foram relatados, traumatizados, incapazes de encontrar trabalho e de se integrar na sociedade. As taxas de criminalidade estão aumentando. A Rand Corporation emitiu um aviso direto. A guerra está voltando para casa, e aqueles que retornam das linhas de frente não estão apenas carregando feridas físicas. Eles descrevem o que viram em cidades de drones, os amigos que foram forçados a enviar embora e como foram tratados como peões descartáveis. Cada veterano que retorna é uma testemunha viva da verdade sobre o sistema. O mercado de trabalho é a face mais visível do sangramento. Uma escassez de mão de obra de 2.400.000 trabalhadores é projetada para 2030, superando em muito as projeções anteriores à guerra. À medida que jovens se alistam no exército por bônus, deixam lacunas em fábricas, campos agrícolas e no setor de serviços.
A pressão por cotas está acelerando a perda de mão de obra e, ironicamente, nem mesmo a própria indústria de defesa do Kremlin pode escapar desse aperto. Na fábrica Vector em Ekaterimburgo, metade dos engenheiros que cumpriam ordens de defesa do Estado foram demitidos. A guerra está devorando até mesmo as pessoas que produzem armas. Os orçamentos regionais estão se rompendo sob a pressão. Os déficits atingem recordes em 2025. O dinheiro não está indo para estradas, escolas ou hospitais, mas para bônus de assinatura e compensação funerária. A inflação está esmagando o povo. Os preços dos alimentos básicos e da energia aumentaram mais de 15% no último ano, e o fardo não é distribuído igualmente. As elites em Moscou e São Petersburgo permanecem protegidos, mas Buriácia, Tuva, Altai, as repúblicas étnicas empobrecidas da Sibéria, suportam a maior taxa de perda per capita. As palavras de um pesquisador resumem todo o quadro. A Buriácia não tem petróleo nem indústrias críticas. Fornecer carne de canhão para a guerra agora é considerado uma medida da eficácia dos governadores russos. Financiar a guerra do centro com o sangue da periferia, isso não é apenas uma crise militar, mas a decadência do contrato social. À medida que a Rússia se afunda neste vórtice, a Ucrânia está se movendo na direção exatamente oposta. Zelensky disse algo que parecia surreal no início da guerra. Pela primeira vez na história da Ucrânia, estamos suficientemente armados para nos defendermos. 56 tipos de armas desenvolvidas durante a guerra foram revelados. 31 drones, 7 mísseis, 6 sistemas robóticos terrestres. Uma indústria de defesa nascida sob fogo amadureceu sob fogo. Em março de 2026, a Ucrânia realizou mais ataques com drones do que a Rússia pela primeira vez na história, atingindo refinarias russas e instalações militares a uma distância superior a 1.500 quilômetros. E agora, grandes países querem fazer parte desta indústria. A parceria estratégica assinada com a Alemanha é a prova mais concreta disso. Defesa aérea, armas de longo alcance, drones, munições, produção conjunta de veículos aéreos não tripulados. Berlim não vê mais a Ucrânia apenas como um destinatário de ajuda. A declaração de Merz, queremos aprender uns com os outros, é uma admissão aberta. A Alemanha está se esforçando para se integrar às inovações militares que a Ucrânia construiu sob fogo. Desde o início da guerra, 55 bilhões de euros em ajuda foram fornecidos, e um adicional de 11 bilhões e 500 milhões de euros foi alocado para o futuro. A Ucrânia está se tornando parte da futura arquitetura de defesa da Europa. O contraste é marcante. A Rússia está oferecendo recompensas cada vez maiores por necessidade, e ainda assim não consegue encontrar soldados. A Ucrânia está assinando acordos de defesa mais profundos porque desenvolveu a capacidade de fazê-lo. Essa situação inteira está levando Putin a um beco sem saída histórico, e cada caminho é perigoso. No curto prazo, o Kremlin continuará no caminho atual. Mais coerção encoberta, mercenários estrangeiros, norte-coreanos, africanos. Mas essas medidas não resolvem o problema estrutural. Elas apenas o adiam. O problema não é o número de soldados, é o esgotamento da capacidade do exército de se reabastecer. A médio prazo, a estagflação econômica parece inevitável. Os gastos com defesa ultrapassaram 6% do PIB, aproximando-se dos picos da era soviética. Este dinheiro está sendo desviado da educação, saúde e infraestrutura. Cada rublo gasto em armas é um rublo não gasto em escolas. Cada engenheiro enviado para a frente é um rublo não em uma fábrica. A longo prazo, o cenário é ainda mais sombrio. À medida que o poder militar convencional se deteriora, as cartas que restam à Rússia tornam-se mais destrutivas. Operações de guerra híbrida, ciberataques e retórica nuclear. Então, o paradoxo é este. À medida que a Rússia enfraquece, ela se tornará mais perigosa porque um poder com menos a perder para de calcular. E se houver uma grande falha nas linhas de frente, a mobilização total entra em jogo. Mas a mobilização total é o pior pesadelo do Kremlin. Em 1917, o Império Russo colapsou após enviar milhões de homens para uma guerra que eles não entendiam. Em 2022, mesmo a mobilização parcial levou centenas de milhares de homens a fugir do país. A mobilização total faria milhões de famílias se voltarem contra o Kremlin. E Putin está evitando esse risco porque sabe que não pode controlar as consequências. A história nos mostra um padrão, e esse padrão termina com o mesmo resultado todas as vezes. Na Guerra da Crimeia, a Rússia confiou em seu exército massivo, mas ficou atrás tecnologicamente. A superioridade numérica não pôde compensar a lacuna tecnológica. A Rússia foi derrotada, e a derrota desencadeou reformas abrangentes.
Na Primeira Guerra Mundial, milhões de soldados russos foram enviados para a frente, mas a desmoralização, o colapso logístico e o motim de soldados que não sabiam por que estavam lutando derrubaram o império. A revolução que eventualmente ocorreu não foi resultado da guerra. Foi o produto da podridão interna que a guerra criou. No Afeganistão, a máquina soviética desgastou-se por uma década, e no final, a sociedade se fraturou, a economia colapsou e a legitimidade do regime evaporou. O último prego no caixão do império foi cravado naquela guerra. Há um padrão comum todas as vezes. Dependência de um enorme recurso humano, a ilusão de que a quantidade superará a qualidade e perceber a podridão interna apenas depois de já ter passado do ponto sem retorno. Agora, o mesmo padrão está se repetindo em 2026, mas desta vez está acontecendo muito mais rápido. Drones estão aumentando o custo humano. Enquanto um único drone kamikaze custa alguns milhares de dólares, o soldado que ele mira custa milhões de rublos, e essa matemática funciona contra a Rússia todos os dias. E este desastre não se limita às linhas de frente. As redes de logística na retaguarda da Rússia, que acreditava serem intocáveis, também estão sendo alvo de drones ucranianos. Toda a estratégia da Rússia nas linhas de frente foi baseada na superioridade dos drones. Eles estavam lançando centenas de drones por dia, transformando as posições ucranianas em um inferno. No entanto, em uma única noite, a Ucrânia eliminou toda a superioridade aérea de Moscou. Milhares de drones de ataque, centros de comando e depósitos de munição foram todos destruídos em minutos. Vladimir Putin acreditava profundamente que poderia manter a guerra longe do território russo, que as cidades atrás das linhas de frente eram fortalezas de aço intocáveis. Na verdade, com essa confiança, ele construiu enormes estoques e fábricas em centros estratégicos no sul da Rússia, transformando-os em refúgios seguros para as máquinas de morte que condenariam as cidades ucranianas à escuridão e desamparo. A lógica era simples. Os soldados na linha de frente lutariam, e a logística por trás deles fluiria como um rio. No entanto, na noite de 9 de fevereiro, as paredes dessas fortalezas confiáveis foram abaladas por uma das falhas logísticas mais devastadoras da história da guerra moderna. De acordo com dados do Estado-Maior-Geral da Ucrânia e do Kyiv Post, um ataque profundo foi lançado contra um dos centros logísticos mais críticos da Rússia em Rostov. As forças ucranianas destruíram mais de 6.000 drones do tipo FPV, arrasaram um centro de comando e explodiram um depósito de munições. Autoridades dizem que esta é a maior perda de drones de Moscou desde o início da guerra. Quando os generais de Putin acordaram de manhã, não tinham mais armas para lutar, restavam apenas cinzas, fumaça e um pânico massivo. Vamos nos concentrar no epicentro do evento, aquele ponto crítico no mapa. Rostov-no-Don. Este não é um ponto comum no mapa. Esta é a principal artéria que alimenta as operações militares da Rússia na Ucrânia. O centro de comando do Distrito Militar do Sul está localizado aqui, e todos os fluxos logísticos, todos os desdobramentos de pessoal e, mais importante, o tráfego crítico de munições que mantém a linha de frente funcionando passam por este centro. O que aconteceu na noite de segunda-feira foi um ataque cirúrgico bem no coração deste centro. Quando ouvimos o número 6.000, pode ser difícil entender o que isso significa no panorama geral da guerra. Isto não é apenas um item de inventário em um armazém. Na guerra moderna, um drone FPV não é diferente de um míssil guiado, e às vezes é ainda mais perigoso porque pode ser guiado pelo operador até o último momento. O que a Rússia perdeu não foram 6.000 hélices de plástico, a Rússia perdeu 6.000 potenciais acertos. Cada um desses drones foi projetado para atingir um tanque ucraniano, um veículo blindado de transporte de pessoal, uma bateria de artilharia ou um grupo de infantaria nas trincheiras na linha de frente. Mesmo que assumamos que estatisticamente apenas 1 em cada 3 drones acerte seu alvo, o que é uma estimativa muito conservadora, o exército ucraniano salvou pelo menos 2.000 veículos militares ou posições de uma destruição certa com este ataque. Este ataque significa, na verdade, que 6.000 ataques futuros foram prevenidos. Esta é uma vitória em defesa preventiva. A superioridade dos drones da Rússia nas linhas de frente evaporou da noite para o dia. Isso significa que talvez 1 ou 2 meses de estoques de ataque foram reduzidos a cinzas, e o tempo é o único recurso que não pode ser compensado na guerra. A guerra repousa sobre 3 pilares: tecnologia, pessoas e dinheiro, e a Rússia está à beira de perder todos os 3. Então, o que você acha? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.